Então, muito bom dia. Vamos dar início ao nosso culto de pregação esta manhã e vamos fazê-lo com a leitura de um salmo. E para isso eu chamava aqui à frente a Paula Rosa. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 136. Peço o favor que nos mantemos em pé, em reverência ao nosso Deus. Eu vou ler a primeira parte e os irmãos vão responder a segunda parte, que é porque a sua benignidade dura para sempre. E as Bíblias, cada uma tem uma versão diferente, outra é misericórdia e outra é benignidade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Os irmãos vão responder essa parte. Vamos louvar todos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os seus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Ogué, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos seus, porque a sua benignidade dura para sempre. Obrigado. Podemos.
Sentaram-se? Faz mal, levantam-se outra vez. Vamos ficar de pé, se puderem, se faz favor, enquanto eu pedia a Ruth, por favor, nos dirigir em oração. Obrigado por nos escolheste, Senhor, nos tornaste teus filhos, aprova-te e salvar-nos. Por isso o nosso coração está alegre contigo. Viemos à tua casa para ouvir a tua palavra. Queremos aprender mais de ti. Queremos servir-te, Senhor, cada dia da nossa vida, fazendo a tua vontade. Ó Senhor, também pedimos pelos irmãos que não podem estar presentes. Consola os teus corações, conheces as dificuldades. E tu podes, Senhor, ajudar a cada um neste momento e não encontres, Senhor, das suas necessidades. Pedimos uma bênção especial para a tua palavra, que ela venha ao encontro, Senhor, das necessidades de cada irmão que está aqui. Ó Senhor, que nos faça ficar mais próximos e dependemos mais de ti a cada dia. Obrigado porque estás connosco e nunca nos abandonas. Tu és o nosso amigo, o amigo mais fiel que podemos ter. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica connosco. Tu te agradecemos em nome de Jesus. Ainda de pé, se faz favor, se puderem, e vamos cantar 2 hinos, começando pelo número 21. E ainda o número 317. Deus
Podeis sentar-vos. E para nós, para todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, estar com Ele e em paz com Ele é um princípio do céu. Usar e usufruir da paz de Deus. Queria deixar convosco alguma informação, especialmente os pedidos de oração que estarão a ser projetados. De anúncios, queria informar que no dia 7 de Abril, que é Sexta-feira Santa, que este ano é feriado, terá lugar aqui às 16 horas a ceia do Senhor conjunta. Normalmente é sempre feriado à Sexta-feira Santa, exceto uma altura em que alguns governantes resolveram retirar os feriados. Mas, de qualquer das maneiras, sexta-feira, dia 7 de Abril, às 16 horas, teremos a reunião de ceia do Senhor conjunta com as igrejas da área de Coimbra, aqui, neste espaço. Também o culto de Páscoa, no dia 9, domingo, terá a ceia do Senhor de manhã e o culto será às 15 horas, não às 10 da manhã, mas o culto de pregação será às 15 horas. Creio que de informação é tudo, não haverá mais nada. Antes de escutarmos a palavra do Senhor, iremos cantar mais um hino. Vamos aproveitar para levantar a nossa oferta também para a sua obra. Enquanto isso, cantamos o hino número 464 e de pé, os que puderem, se faz favor. Chegou a altura de escutarmos a palavra de Deus e para partilhar connosco, hoje é o quarto domingo, vou chamar o Anderson aqui à frente para fazer então. Estamos a prestar então com atenção àquilo que o Senhor tem para nós esta manhã.
Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. É bom estar de volta. Ele anda meio nervoso nesses dias, vai e volta, está cansado, mas se Deus quiser vai correr tudo bem. Meus irmãos, falei sobre passado, né, na primeira oportunidade que estive aqui de falar com os irmãos sobre esse início aí, desse retorno, esse tempo de reconstrução. Falei sobre presente e hoje eu vou falar sobre futuro. Vou falar sobre lidar com o futuro. Vou utilizar o texto aqui de Lucas 14, 28 a 30. Lucas 14, 28 a 30, como é que se lida com o futuro? Pergunta: o que você faz num lugar, para chegar a um lugar que você nunca foi? Como é que a gente faz? Vou para um lugar desconhecido, um lugar em que eu nunca estive, um lugar em que eu não sei o caminho. Como é que eu chego lá? Olha, se você não é muito adepto à tecnologia, provavelmente você vai recorrer ao mapa. Você vai assim, olha, acho que é mais ou menos por aí, o local é esse, a cidade é essa aqui, acho que eu consigo chegar lá dessa forma. Se por um acaso você for alguém mais, vamos dizer assim, familiarizado com a tecnologia, a tendência natural é que você busque um GPS, um telemóvel, alguma coisa assim, coloque lá o local, a morada, o endereço, enfim, o destino, e você vai para lá. E o futuro? Como é que eu faço? Eu não conheço o futuro, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer. Como é que eu chego no local? Como é que eu vou para esse futuro? Como é que esse futuro chega até mim? É difícil lidar com o futuro. E o problema é que hoje nós lidamos com o futuro muito mal. Ele gera ansiedade, preocupações, dúvidas, medo. E o medo que muitas vezes paralisa. Ele impede a ação. Então, muitas vezes pensamos assim, o que eu faço? Bom, olha, na dúvida eu não faço nada. Né? Isso é complicado. Qual o futuro que você deseja? Qual o futuro que eu desejo? Qual o futuro dos teus sonhos? O que você deseja para a tua vida? Segunda pergunta. O que você pode fazer, o que eu posso fazer para alcançar esse futuro que eu desejo? Mais uma. O futuro que eu desejo e o caminho que eu quero trilhar, eles agradam a Deus? Isso é muito importante. Quando eu penso no futuro, eu penso no que eu pretendo fazer, no que eu quero fazer, seja nós aqui individualmente ou como igreja, será que isso agrada a Deus? E por último, e essa pergunta é muito importante, eu posso planear o futuro, ou o futuro pertence a Deus? Me é dada a capacidade de pensar, planear o futuro, pensar no futuro, ou isso pertence a Deus e eu não posso fazer nada? Pensando nas perguntas, em tempo de reconstrução, como lidar com o futuro, vamos lá para o texto que é Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30, é curtinho. Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30, é um texto bem conhecido do Novo Testamento, e eu gosto quando os textos são bem conhecidos, porque muitas vezes nós não notamos alguns detalhes, alguns pormenores do texto. O texto é esse aqui, olha. Lucas 14, 28 a 30, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. E depois nós vamos pensar em algumas lições aqui sobre como lidar com o futuro. Mas antes vamos orar. Senhor, o futuro te pertence, Pai. E nós sabemos disso. Mas a nós também cabe a responsabilidade de pensarmos no futuro. Temos a nossa parcela de responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. E precisamos, Pai, de Ti, para que o nosso futuro seja construído de forma que Te agrade. Nos ensina através da Tua palavra, ensina a Tua igreja, Senhor, como o Senhor sempre faz, por intermédio do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Diz a palavra de Deus para nós o seguinte, meus irmãos, Lucas 14, 28 a 30. Só antes um detalhe. Jesus está falando sobre esse texto aqui, é uma sequência de parábolas em que Jesus fala sobre as dificuldades
de alguém se tornar discípulo dele. Jesus está em uma jornada na qual ele deixa Nazaré e se dirige a Jerusalém. E ele vai com um número muito grande de seguidores. E em dado momento Jesus vira e fala assim: olha, eu não sou um general. Eu não vou para destruir. Eu não vou para expulsar os romanos e para tomar posse do território para restabelecer o trono de Davi, como vocês acham. Não é assim. É diferente. Eu venho para mudar o comportamento. Eu venho para salvar. Eu venho para fazer diferença. Eu venho para transformar o modo pelo qual vocês enxergam a vida através do Espírito de Deus. E quando ele diz isso, ele começa a mostrar algumas dificuldades para quem vai segui-lo. E ele fala justamente isso. O que ele quer dizer aqui no texto, o objetivo do texto, são duas parábolas na sequência, uma de um general e essa primeira aqui da construção da torre do agricultor. A ideia que ele quer passar é o seguinte: ó, pensa bem antes de me seguir. Há um custo, há uma responsabilidade. Você precisa abrir mão de determinadas coisas. Vocês que me seguem, que estão aqui em um grupo considerável, pensem bem. Porque andar comigo exige grande responsabilidade e um compromisso verdadeiro com Deus. Eu vou mudar um pouco essa parábola, te dei um motivo pelo qual ela foi colocada, e eu vou trazer isso aqui para um contexto que nós pensemos no futuro. Vamos lá, e planear o futuro. Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus diz o seguinte, ele fala sobre um agricultor, provavelmente, um homem que constrói ou uma torre de vigia dos animais que ele tem no pasto, ou algum tipo de construção agrícola para que ele possa guardar ou equipamentos ou guardar grãos por um determinado período de tempo. E o que Jesus fala é o seguinte: se esse homem for imprudente, se ele não pensar em como construir isso antes de iniciar as obras, provavelmente essa obra vai parar a meio e todos os que passarem vão zombar dele e falar: olha, que homem imprudente, ele iniciou a construção, mas não pôde concluir. O que esse texto tem a nos ensinar sobre como lidar com o futuro? Um homem que planeou mal o futuro. Que lições esse texto tem a nos ensinar? E a primeira que eu separei aqui é essa. Qual o futuro que você deseja? Eu vou ler só o início. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre? Qual é a tua torre? Quais os teus objetivos para o futuro? O que você pretende? Como você se imagina daqui a uma semana, um mês, um ano? Tem uma coisa que me incomoda muito no cristianismo contemporâneo, que é o seguinte: nós temos uma ideia, e é uma ideia completamente verdadeira. O futuro pertence a Deus. Mas Deus não disse em nenhum momento que eu tenho que ficar sentado esperando o futuro. Cabe a mim pensar e planear o futuro também. Eu tenho que ter a minha torre, o meu sonho, os meus objetivos, coisas que eu preciso fazer na minha vida pessoal e na igreja também. Se eu não sei para onde vou, pouco importa. Qualquer alternativa vale. E o problema é que nós vivemos em um mundo que anda com uma velocidade muito rápida. Muito rápida. E se eu não escolho, alguém escolhe por mim. E se a igreja não escolhe, se a igreja não se posiciona, se a igreja não sabe aonde ela quer ir, outros escolherão por ela. E isso tem acontecido muito. Qual é a tua torre? Teu objetivo? Jesus fala acerca de um homem que tinha um objetivo. Nós precisamos de objetivos, de sonhos, na nossa vida pessoal e na igreja também. Precisamos saber o que queremos, porque as escolhas são muitas. E se eu não souber, eu não vou escolher bem. Quais são os teus objetivos para o futuro? Primeira lição: qual é o futuro que você deseja?
Essa é a primeira lição que esse texto traz. Refletir sobre o futuro que eu desejo. Senão, eu enxergo Deus como o gênio da lâmpada, como aquele que concede os desejos. E eu acredito que eu vou esfregar a lâmpada e as coisas vão acontecer. E não é assim que funciona. Muitas denominações não pentecostais hoje sustentam isso. Olha, faça isso, esfrega a lâmpada, vai acontecer e tal. Não é assim que funciona no reino de Deus. Deus não concede desejos, Ele não é o Pai Natal. Deus orienta, mas eu também tenho uma responsabilidade sobre o futuro que eu construo. E eu preciso pensar nisso. Segunda lição que esse texto traz para nós é a seguinte: que a construção do futuro que eu e você desejamos, ela pode e deve ser planeada. A construção do futuro que eu desejo, que você deseja, ela pode e deve ser planeada. Olha o que Jesus fala aqui na continuação do versículo 28 da parábola. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, esse era o objetivo do homem, o sonho dele, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Como é que eu faço as coisas de maneira precipitada? Não penso no que eu vou fazer. Não penso nas consequências dos atos que eu pratico. A palavra de Deus em nenhum momento diz isso. A palavra de Deus diz: pense no teu futuro. Pense no futuro da igreja. Pense no futuro da tua família e decidas de acordo com a orientação de Deus, com o que a Escritura traz, com as palavras de Deus e com a orientação que Ele dá através da oração, através do teu momento de intimidade com Ele, através de irmãos que podem te orientar, mais experientes, mais sábios em determinadas questões. Só que em um momento parece que eu sento e olho a história, e a história passa, e eu vou pela janela, olho e a história passa e eu não faço nada. E a igreja vê o tempo passar, sabe quais são os problemas, sabe quais são as dificuldades, e nós sabemos também, porque nós nos conhecemos muito bem, e não tomamos atitude alguma. E o tempo passa, e eu fico assim: se eu tivesse feito aquilo, se fosse assim, se eu pudesse voltar no tempo seria diferente. Tudo eu faria diferente. Isso não existe. O momento de escolha é agora. E o momento de pensar no futuro é agora. Senão o tempo passa e eu não fiz os planos, eu não concluí a torre, eu não pensei antes de agir. E aquele futuro que eu pensava não aconteceu. Se eu não planeio o futuro que eu desejo, eu ficarei sem saber onde as minhas escolhas me levarão. Se eu não penso no futuro, as minhas escolhas podem me levar a qualquer lugar. Eu não sei para onde elas vão me levar. E eu fico assim. São várias opções. Para onde eu vou? Eu volto? Eu vou para um lado? Eu vou para o outro? Eu vou para frente? Eu não sei. Eu não sei para onde eu vou. Isso acontece muito, muito. Terceira lição. A construção do futuro, ela não exige só planeamento, ela exige ação. Não é só planeamento, é ação também. Jesus fala do homem que queria construir uma torre, primeiro ele se assenta, vê se ele tem condições de fazer aquilo, se ele tem o material, se ele consegue arcar com essas despesas. E depois no versículo 29 ele fala da ação. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Sabe o que o texto está dizendo? Se eu planeio e não ajo, eu sou um sonhador. Eu planeio, penso, busco, olho, ponho no papel, eu não faço nada. Eu sou um sonhador. Eu só sonho. Eu não executo nada. Será que nós não somos muitas vezes assim? Não pensamos em um futuro que parece tão bom, mas que eu não ponho em prática. E eu só sonho com ele. Senhor, faz a minha família diferente, seria tão bom, seria tão diferente se o Senhor pudesse fazer assim. Muda a igreja, Pai. Muda o meu modo de enxergar a realidade, meu relacionamento familiar, minha relação de trabalho, o relacionamento que eu tenho com as pessoas que eu amo. Muda tudo. E eu não faço nada.
Foi só sonho. E você, Senhor, tu podes, Pai, opera, Pai, aquele milagre. Aí Deus vira e fala assim, olha, a minha parte eu já fiz. Agora é com você. Nós não fazemos. E as coisas não mudam. E o futuro que eu penso não vem. E ele não vem, e o tempo passa e quando eu vejo, eu perdi tempo. E as possibilidades que eu tinha de mudar. Se eu planeio e não ajo, eu sou sonhador. E se eu não planeio e ajo, eu sou imprudente. Eu faço tudo de maneira assodada, precipitada. Eu faço antes de pensar, escolho antes de refletir, ajo por emoção. E um futuro assim não é bom. Não é bom. Eu tenho plena consciência, meus irmãos, que grande parte dos problemas que a igreja enfrenta hoje é pela dificuldade que a igreja tem de enxergar e planear 1, 2, 3, 5 anos à frente. Muito difícil para nós. Nós ligamos um modo sobrevivência. Assim, olha, vamos resolver o problema agora. O que tem amanhã vemos depois, é isso mesmo e tal. E na nossa vida nós fazemos isso também. Eu ligo o modo sobrevivência. E eu vou sobrevivendo a cada dia, resolvendo os problemas. Parece que eu sou um bombeiro, eu vou apagar os incêndios, está tudo a arder, e eu vou, e cada dia eu tento mudar, e tento transformar, e não muda. Não muda. Todo dia é incêndio. Sabe o que é isso? Futuro mal planeado. Presente vivido no desespero. Nós fazemos isso. E a igreja é a comunidade terapêutica, porque a igreja, a palavra de Deus, possui a capacidade de transformar a vida e trazer cura para quem vive na dificuldade e na correria. Nós somos assim. Então a construção do futuro ela exige planeamento e ação. Senão eu sou sonhador e imprudente. O futuro ele não pode ser construído só com sonhos. Ele não pode ser construído de forma imprudente. Se eu vivo o presente de sonhos, eu vivo de forma imprudente, nada funciona. Exemplo, vamos evangelizar toda a Coimbra, eu quero que essa cidade aqui seja do Senhor e tal. Isso é um sonho. Como é que eu faço isso? Como a igreja pode ser relevante no processo de mudança de uma cidade que precisa tanto de Deus? Se eu não sei o que fazer, se eu não parto para a ação, vira um sonho. E um sonho que faz com que o tempo passe e ele não se concretize. E na tua vida pessoal é assim também. Nós adiamos as coisas, adiamos. Tudo é importante, menos o que interessa. Até o momento em que não é possível mais reverter a situação. Isso acontece muito. Quarta lição. Sem planeamento e ação, o futuro que você deseja pode não se tornar realidade. Se você não planear e agir, o futuro que você deseja, ele pode não se tornar realidade. Jesus fala aqui, no versículo 30, eu vou ler o 29 e o finalzinho que está aqui destacado. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Você iniciou algo que não terminou? Você já começou? Eu já fiz isso muito. Ficamos frustrados quando fazemos isso. Eu começo um curso, uma formação, algo na minha vida, e de repente eu interrompo aquilo por uma série de dificuldades, uma série de problemas. Não consigo terminar. O que Jesus diz aqui é que quando eu não penso no futuro, eu vou interrompendo a vida. Eu vou pulando de sonho. Meu sonho é esse aqui, agora meu sonho é esse. Agora é aqui. Agora eu quero ser médico. Agora eu vou ser engenheiro. Agora eu sou advogado. Agora eu vou trabalhar ali na feira de velharias. Aí agora eu vou fazer matemática. Aí eu vou voltar a ser engenheiro. E o pulo de sonho em sonhos, desejo em desejo, de alegria em alegria. Eu quero comprar um videogame agora. Eu vou comprar um computador muito bom. E o pulo, agora eu quero um telemóvel. Isso não é ruim que você tenha sonhos, não é isso que eu estou falando.
Mas quando eu não penso naquilo que eu posso construir com o auxílio de Deus para o meu futuro, eu pulo de sonho em sonho. E eu nunca estou realizado, nunca estou satisfeito. Nunca. Porque eu não sei para onde eu vou. O meu futuro não se torna realidade. Eu fico eternamente preso a escolhas. Quem não planeia o futuro e não sabe o que fazer e para onde deve ir. Quem não planeia o futuro não sabe o que fazer e nem para onde ir. Tá? Tem uma frase do Lewis Carroll, no Alice do País das Maravilhas, que é interessantíssimo. O Coelho fala para Alice o seguinte: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você quer ir para onde na tua profissão? Qualquer caminho serve. Para onde você quer levar a tua família? Não tem problema não, qualquer caminho serve. E os teus filhos? Deixa à vontade. Para onde a igreja deve ir? Qual o caminho que a igreja deve seguir? Qual o destino da igreja? Qual o destino da SOTA? Qual é a nossa relevância aqui para a comunidade local? O que nós devemos fazer? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Sem planejamento e ação, o futuro que você deseja pode não se tornar realidade. A vida é cheia de escolhas. Todo o tempo escolhemos. Cada vez mais, cada vez de forma mais rápida, maiores opções, grandes dificuldades. Você já reparou como os jovens hoje são angustiados? Eles têm muitas escolhas. No passado, quando alguém tinha que escolher uma profissão, normalmente ele seguia a carreira dos pais. Meu pai é médico, vou ser médico. E hoje? Hoje são tantas escolhas, tantas possibilidades. Sabe o que as pessoas fazem? Já que eu não sei o que fazer, eu vou sentar aqui na cadeira e esperar para que a vida escolha por mim. Alguém vai escolher por mim, alguém vai me ajudar, alguém vai me dar um empurrãozinho. E o tempo passa. E o tempo passa. E as escolhas estão aí. Se eu não planear, escolher e lutar pelo futuro que eu quero, outros escolherão por mim. Outros escolherão por mim. E isso acontece com a igreja, tá? Outros escolhem. Se eu não planear, escolher e lutar pelo futuro que eu quero, a vida vai escolher por mim. A vida escolhe por você, pela tua omissão. A tua omissão só vira uma escolha da vida. Pensa numa escada dessas, numa escada rolante dessas bem grandona. Você quer subir ou descer? Não sei. Olha, vou te empurrar aqui, você vai entrar na escada, tá? E agora, você quer descer nesse andar ou no outro? Não sei. Não dá tempo de pensar às vezes. Aquele povo vai te comprimindo. Vai. Você vai ter que fazer uma escolha. Outros escolherão por você. Seja a vida ou os outros. Daí a necessidade de saber para onde eu quero ir. Daí a necessidade de saber para onde eu quero levar a minha vida. E daí a necessidade de saber para onde a igreja precisa ir, de acordo com a orientação e o cuidado de Deus. Senão, qualquer caminho serve. Quinta e última lição, eu vou mudar o texto. E essa aqui é a mais importante. Que é o seguinte: o futuro, ele pode e deve ser planeado, mas segundo a orientação e a vontade de Deus. Eu posso e devo planear o futuro meu, da igreja, mas isso deve ser feito em estrita obediência às orientações e à vontade de Deus, porque eu não tenho condições de guiar o meu futuro, nem você tem, mas Deus mostra o caminho. Provérbios 16:1, vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada. Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos. Aqui, ó. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nossos planos são uma coisa, mas a resposta correta para a vida vem dos lábios de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Eu posso planear o futuro, eu devo, eu preciso saber onde eu quero ir,
quais são os meus sonhos, meus objetivos, a minha torre. Mas como eu não sei com precisão como chegar lá, eu preciso ser orientado. E nessa orientação, Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é aquele que eu esfrego e ele automaticamente resolve o problema que cabe a mim resolver. Tem coisas na tua vida que é você que tem que fazer. Mas você tem a orientação de Deus. Ele é o mapa, Ele é o guia, Ele mostra o caminho. Ele orienta, ensina qual caminho eu devo seguir para que o problema seja resolvido e o futuro possa acontecer do modo como Ele quer. Você é mais tecnológico? O Senhor é o GPS da vida. Ele mostra a escolha certa. Ele aponta o caminho todo o tempo. Eu vou por aqui, eu fico assim, eu vou perdendo meu tempo. Nas muitas escolhas da vida, Deus fica assim, é aqui, ó. Aí eu não olho, ele fica assim, é aqui. E eu não olho. Aí, é aqui. Eu não olho. Aí ele fala assim, é aqui. Aqui, ó. Puxa a cabeça, vai, aponta o caminho. Só que quando ele faz isso, porque ele é um Deus amoroso, ele mostra o caminho e a direção, mas eu perdi tempo. Eu me distraí com outras coisas. Eu fui para outras direções. Eu fiz o que não deveria ter feito, porque não prestei atenção àquele que orienta a vida, aquele que mostra o caminho, mostra a direção para que o futuro aconteça e ele deixe de ser sonho, mas ele se transforme em realidade. Realidade planeada sob o cuidado e a orientação de Deus. Para a tua vida pessoal, para a tua família e para a igreja também. Conclusão. Como é que eu lido com o futuro? O futuro talvez seja uma das coisas mais assustadoras que mais gerem ansiedade hoje. Porque eu não sei o que vai acontecer. São muitas escolhas. E ou eu escolho precipitadamente, isso gera angústia, ou eu não escolho, e a minha omissão tem um preço. Porque quando eu não escolho, outros escolhem por mim ou a vida escolhe por mim. E eu, na verdade, escolhi. Eu escolhi não fazer nada. E depois eu fico assim, olha, se eu tivesse feito. Sim. Senhor, eu invento uma máquina do tempo para eu voltar, porque eu faria algumas coisas diferentes. Sabe o que é isso? Futuro construído sem a orientação de Deus no presente. E eu vou vivendo no improviso, no modo desespero. Eu vou improvisando e tomando decisões precipitadas porque eu não consulto Deus e não sei para onde ir. Lições de como lidar com o futuro, então, para que essa ansiedade invada menos o teu coração, de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, o que a palavra de Deus diz para nós é o seguinte: qual é a tua torre? Qual é o futuro que você deseja? Qual é o futuro da igreja? O que nós desejamos? Segunda coisa, a construção do futuro que nós desejamos, ela pode e deve ser planeada. Eu posso pensar no futuro, eu não sou proibido de agir assim. A palavra de Deus não diz isso. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: eu preciso submeter a minha vontade à vontade de Deus. Eu preciso refletir e pensar, o caminho que eu quero seguir é de Deus. Deus está no caminho, Ele aponta nessa direção, e eu olho o mapa de Deus, o GPS de Deus, e falo assim: Senhor, essa é a direção que eu devo tomar? Será que é por aqui? Será que esse é o caminho? Terceira lição que esse texto traz para nós é que a construção do futuro não exige só planeamento, ela exige ação. Se eu planeio e não ajo, eu sou um sonhador. Se eu só ajo e não planeio, eu vivo de forma imprudente. E Deus não quer isso, nem de nós, muito menos da igreja. Quarta lição: sem planeamento e ação, o futuro que você deseja ele pode não se tornar realidade. E se eu não escolho, outros escolhem por mim, a vida escolhe por mim. Deixe Deus escolher por você, mas faça a tua parte. Deus não fez ninguém para ficar sentado, não.
Ah, Senhor, olha, está muito complicado, eu não sei o que eu vou fazer. Fala com ele. Assim, Senhor, olha, sentado aqui eu sei que não está. Não dá mais, eu já perdi muito tempo. Mostra para mim. Sabe por quê? Eu sou preguiçoso. Eu sou covarde quando eu decido. Eu não quero decidir. Por covardia. Porque quando eu escolher uma coisa, eu abro mão das outras. Assim, tira isso de mim, Senhor. Deixa eu escolher, deixa eu resolver os problemas da minha vida de maneira correta. Não deixa eu passar borracha em cima de tudo, colocar tudo debaixo do tapete, esconder isso lá no fundo, porque o armário da tranqueira. Eu ponho lá no fundo, tranco tudo, finjo que a minha vida é perfeita e os problemas estão todos lá. E eu finjo que está tudo bem, que a minha vida é impecável. Quinta e última lição. O futuro ele pode e deve ser planeado, mas de acordo com as orientações e a vontade de Deus. Eu posso pensar no futuro? Lógico. Eu devo pensar no futuro? Lógico. Só que isso deve ser feito de acordo com a vontade e com a orientação de Deus. Se eu sento e penso no meu futuro racionalmente, humanamente, eu posso ter um futuro muito bem sucedido. Profissionalmente, pessoalmente, mas se Deus não estiver presente, no último dia, quando eu comparecer diante dele, ele vai virar e vai falar assim para mim: o que você fez? Senhor, eu fiz isso, olha, eu consegui isso, eu ganhei isso, eu tive essa profissão, eu fiz isso. Isso aí não me interessa não, meu amigo. O que me interessa é que eu não conheço o teu rosto. Que é essa tradução que tem lá do original, quando ele fala assim: se apartem de mim porque vocês não são meus. Ele diz assim: eu não conheço o teu rosto. Você para mim é alguém desconhecido. E o futuro deve ser planeado para que nos tornemos amigos de Deus e que Ele mostre o caminho. Ele mostre a direção, mostre o futuro. Passado como local de aprendizagem. Presente como lugar de alegria em Deus. E futuro como local de reconstrução daquilo que precisa ser transformado para que a vontade de Deus se faça presente na tua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós, que Deus cuide do nosso futuro. Porque o futuro não é lugar de angústia, nem de medo. O futuro é lugar de comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Anderson. Estamos gratos ao Senhor pela sua palavra e uma grande exortação também, um alerta para nós. Possamos ter isso em conta e que a cada dia possamos buscar a orientação do Senhor para o nosso futuro, mas que possamos agir também. Temos chegado ao final do nosso culto. Quero desejar a todos um bom dia. Também informar os alunos da Escola Dominical dos Jovens e Adultos que não haverá escola dominical hoje. O Samuel enviou uma mensagem, está com problemas técnicos no joelho, de maneira que não nos esqueçamos também de orar pelo Samuel, para que o Senhor possa continuar também a ajudá-lo na sua vida também e no seu ministério. Temos chegado ao final do nosso culto, uma vez mais, vou pedir por favor ficar em pé, todos os que puderem, e hoje João Paulo, por favor, concluir com uma oração. Confessar diante de ti a nossa falta de iniciativa muitas vezes e o planear, falta-nos essa iniciativa, deixamos andar as coisas, mas confessamos muitas vezes
aquela parábola em que Deus distribui os talentos, aqueles servos lutaram por fazer render aqueles talentos. E algum que os guardou, que os escondeu. Ele não teve iniciativa, nós às vezes também não temos iniciativa, todos na nossa cabeça, todos na nossa inação, nos organizamos, sermos participantes, temos um objetivo, temos essa iniciativa, mas de forma recebente. Não queremos construir de qualquer maneira, mas olhar para ti. Tudo nos dará a entender que ouvimos hoje a praticar nas nossas vidas, nós pedimos. Obrigado. O resto de um bom dia e uma boa semana.